Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações, petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a segurança pública e o crescimento da violência policial. Falamos sobre a discussão em relação à indicação para a Procuradoria-Geral da República, PGR. Abordamos ainda a aprovação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados e a realização do encontro dos BRICS. Ouvimos ainda o companheiro Daniel Valença, que trata da situação política na América Latina, e a companheira Rainha Andrade, que fala sobre as primeiras votações do novo ministro do STF, Cristiano Zanin. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast ao som de Caetano Veloso, sua canção Haiti, com autoria com Gilberto Gil. É com trechos dessa música que a gente começa também a proposta de resolução sobre segurança pública, terrorismo de Estado e direito à vida e às liberdades democráticas, que vai ser discutido na reunião da Direção Nacional da Tendência Petista à Articulação de Esquerda, no domingo, dia 27 de agosto. O texto da proposta de resolução diz o seguinte, abre aspas. Às vésperas de completar-se o 60º aniversário do golpe militar de março-abril de 64, é preciso reconhecer que um dos mais persistentes legados da ditadura militar é o terrorismo de Estado, cuja expressão cotidiana é a atuação das polícias militares espalhadas pelo país. A ditadura militar não inventou o terrorismo de Estado, que foi inaugurado no Brasil pela dominação portuguesa, mas lhe deu novas feições, especialmente a partir de 1968, com o AI-5 e diversas outras medidas. As polícias militares já existiam antes da ditadura militar, mas esta as centralizou e as colocou sob a direção do Exército. Além disso, os generais criaram a maior e mais poderosa polícia militar do país, quando determinaram a unificação da Polícia Pública de São Paulo com a Guarda Civil. Nos anos 70, os generais iniciaram as PMs nas trilhas da repressão política, incorporando-as aos DOI-CODE. Isso ocorreu fortemente no DOI-CODE do 2º Exército, em São Paulo, onde mais de 50 opositores da ditadura militar foram assassinados, conforme revela o documento oficial, e cerca de 1.000 foram torturados e torturados. Encerrada a ditadura militar, em 85, os generais saíram da cena política, ao menos explicitamente, mas deixaram as polícias militares como tropa de ocupação do país. Assim, ao longo de décadas, as PMs vêm agindo livremente nas favelas e bairros periféricos, impondo terror cotidianamente, sem prestar satisfação a quase ninguém. As PMs tornaram-se a polícia mais letal do mundo, matando suspeitos em escala industrial, em geral, a pretexto de contornar a resistência armada. Governadores e governadoras dos estados foram, não raramente, incentivadores e cúmplices desta matança realizada pelas PMs, sem que o Exército, seu suposto controlador, por meio da Inspetoria Geral das PMs, fizesse um gesto sequer para interrompê-la. A pena de morte, que não existe na legislação brasileira, foi instituída de fato pelas PMs, que ao mesmo tempo julgam os suspeitos e executam a sentença informal, à sombra de governos estaduais que quase sempre exortam e chancelam o comportamento policial. No Rio de Janeiro, surgiu em 95, por iniciativa do governador Marcelo Alencar, do PSDB, as gratificações faroeste, concedida aos policiais militares mais eficientes na tarefa de executar suspeitos e presumidos bandidos. Um dos governadores fluminenses mais identificados com a política de extermínio de supostos marginais foi Sérgio Cabral, PMDB, um ladrão de colarinho branco que mais tarde seria preso por incontáveis atos de corrupção que, ademais, levaram o estado do Rio de Janeiro a uma situação falimentar. A polícia do Rio de Janeiro praticou infindáveis séries de crimes, mas bastam 2 deles para definir sua natureza. O fuzilamento da juíza Patrícia
a Scioli, em Niterói, em 2011, e o sequestro seguido de tortura numa unidade de polícia pacificadora, assassinato e desaparecimento do corpo do pedreiro Amarildo, em 2013. Crimes hediondos praticados por ordem de oficiais superiores, o tenente-coronel comandante do 7º Batalhão da PM do Rio de Janeiro, São Gonçalo, e o major-comandante da UPP da Rocinha, Rio de Janeiro, capital, respectivamente. Tristemente exemplar o caso da execução da corajosa juíza Patrícia Scioli. Ela foi covardemente assassinada porque vinha investigando e mandando prender policiais militares milicianos do 7º Batalhão, forjavam autos de resistência para justificar os assassinatos que cometiam, e foi assassinada porque não recebeu a devida proteção. Reportagem do G1, realizada 10 anos depois, revelou que o tenente-coronel que ordenou e participou do fuzilamento de Patrícia com 21 tiros continuava recebendo o salário de R$39 mil, pois o processo de sua expulsão da PM ainda não fora concluído. A reportagem apurou também que entre 2011 e 2021, o 7º Batalhão matou sozinho 1.099 pessoas. A letalidade da PM em São Gonçalo aumentou exponencialmente após a execução da juíza. Nesse mesmo período, a PM do Rio de Janeiro perpetrou o chocante total de 9.609 homicídios. Em São Paulo, onde o governador Paulo Maluf, com o beneplácito do Exército, criou a rota, já nos anos finais da ditadura militar, sucessivos mandatários estimularam a política de bandido bom é bandido morto. Ao longo de um quarto de século, no qual governos do PSDB se revezaram no comando do Estado, a letalidade policial bateu sucessivos recordes. Quem não reagiu está vivo, verbalizou em certa ocasião o então governador Geraldo Alckmin, ao defender a PM após mais uma chacina. Outras polícias militares também se notabilizaram pela prática de atrocidades, como a do Pará, envolvida na morte de garimpeiros, e outras pessoas na ponte de Marabá, em 87, no massacre de 19 trabalhadores sem terra em Eldorado dos Carajás, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e o governo estadual de Almir Gabriel, também do PSDB, em 96. Na chacina de 9 poceiros e uma poceira, torturados e assassinados na fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, em 2017, e em diversos outros crimes. Ou a PM da Bahia, responsável pela brutal repressão à Marcha do Descobrimento, em 2000, e por inomináveis atrocidades, como o sequestro e assassinato do jovem Davi Fiuza, 16 anos, escolhido para ser sacrificado na macabra iniciação ou batismo de aspirantes a oficial em 2014. E a chacina do Cabula, terrível episódio no qual 12 jovens negros perderam a vida em 2015. Neste ano de 2023, em apenas 4 dias, entre 28 e 31 de julho, a PM da Bahia assassinou 19 pessoas, entre elas um garoto de 13 anos. Foram 7 mortes em Camaçari no dia 28, 8 em Itatim no dia 30 e 4 em Salvador no dia 31. O governador Jerônimo Rodrigues, do PT, em recente declaração pública, procurou racionalizar essas chacinas, de forma semelhante quando das execuções do Cabula, o então governador Rui Costa buscou justificá-las por meio de analogia com o futebol. Policiais têm de agir com rapidez, abre aspas, como um artilheiro em frente ao gol, fecha aspas. Frente a tanta opressão, frente a tanto sangue derramado, frente a tanta dor de pessoas simples do povo, às quais são negados os direitos elementares e o próprio direito à vida, como é possível falar-se em democracia ou em Estado de Direito? Pois o terrorismo de Estado é o exercício da violência desmedida pelos detentores do poder político, a revelia de quaisquer limites, sejam eles de ordem jurídica, política ou moral. Terror é a capacidade que tem o Estado de atuar sobre os corpos dos cidadãos sem ter que reconhecer limites da intensidade das intervenções ou dos danos e sem ter que enfrentar efetivas regulações na determinação dos castigos e proibições. Terror é a capacidade absoluta e arbitrária de um Estado de inventar, criar e aplicar penas e castigos sem outros limites que não as finalidades que ele próprio definiu. Formulou desse jeito o sociólogo chileno Tomás Molián. Somente o terrorismo de Estado, com sua capacidade de igualmente obter silêncio cúmplice de uma expressiva parcela da sociedade,
pode explicar o espantoso massacre de setores da classe trabalhadora e das populações periféricas praticado pela PM de São Paulo em maio de 2006. Cerca de 500 brasileiros e brasileiras tiveram sua vida apagada, em geral, aleatoriamente, por atos de vingança de policiais militares desejosos de retaliar ataques do PCC que haviam resultado no assassinato de mais de 40 soldados da PM. Nesse caso, o terrorismo de Estado ficou patente ainda na conivência do governo estadual e na recusa do MP a investigar as centenas de mortes ocorridas em poucos dias que lotaram os necrotérios. Num curto intervalo de tempo, a PM paulista cometeu uma quantidade tal de assassinatos que suplantou o número oficial de execuções praticadas pela ditadura militar ao longo de 2 décadas, quase 5 carandirus. Mesmo assim, os crimes de maio de 2006 não foram federalizados e nenhum dos seus responsáveis chegou a ser punido. Embora existam outras forças policiais em atividade no país, como as polícias civis, a Polícia Federal e as guardas civis municipais é a polícia militar que, por contar com maiores efetivos e maior poder de fogo, por sua própria natureza militarizada, acaba ditando e moldando o modelo de segurança pública vigente, que se baseia na vigilância extrema e repressão permanente aos corpos negros, pobres ou desviantes, na proteção do patrimônio e não da população, na guerra às drogas, com incursões brutais nas favelas e comunidades, no encarceramento em massa de jovens negros e pobres por meio de prisões preventivas, na repressão aos movimentos sociais, partidos políticos de esquerda e povos indígenas. Na prática de todo tipo de ilegalidades, por exemplo, a PM não pode espionar e não pode ter inteligência. Sempre que aconteceu, a participação das Forças Armadas em operações de garantia da lei e ordem, GLO, nome pomposo para o emprego de contingentes do Exército, da Marinha, em ações de natureza policial, a pedido de governos estaduais, redundou em ações desastrosas e funestas para a população. Episódio emblemático nesse sentido foi o assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de latas Luciano Macedo em 2019 no Rio de Janeiro, por uma tropa do Exército. O Haiti é aqui, como na canção de Gil e Caetano, porque sabe-se que a participação do Brasil nas tropas da ONU, acantonadas naquele país, envolveu brutalidades contra a população haitiana e serviu de treinamento para posteriores operações de GLO. Cabe lembrar, aliás, que o assassinato de Marielle e Anderson ocorreu durante uma GLO, e os envolvidos são, em grande número, integrantes ou ex-integrantes da PM. O terrorismo praticado pela PM amplia a insegurança da população. As recentes chacinas ocorridas na Bahia, em São Paulo e Rio de Janeiro, todas praticadas pelas respectivas PMs, inserem-se no trágico contexto histórico acima delineado e o reiteram. Não foram um raio em céu azul. Ao contrário, confirmam uma trajetória de terrorismo de Estado e de quase absoluta impunidade. Os governadores Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, e Tarcísio de Freitas, republicanos de São Paulo, são bolsonaristas que apostam nos dividendos políticos e eleitorais oferecidos por uma postura linha dura em matéria de segurança pública. A chamada Operação Escudo da PM de São Paulo, em andamento na Baixada Santista enquanto se elaborava esta resolução, produziu pelo menos 18 mortes violentas intencionais até o dia 22 de agosto, todas elas de pessoas pobres assassinadas pela PM. Conforme denuncia da população local, a partir de determinado momento, os policiais militares dedicaram-se a derrubar barracos de moradores e moradoras. Apesar de todas e todos os protestos que partiram da ouvidoria das polícias, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Justiça e Paz, da Defensoria Pública, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e de diferentes entidades e movimentos sociais, Tarcísio deu continuidade à operação. Por um lado, repetem o padrão de extermínio puro e simples que caracteriza a atuação dessas forças policiais. Por outro, essas recentes matanças de populações e populares negros e pobres parecem refletir o inconformismo das PMs frente à conjuntura nacional desfavorável para determinadas lideranças do neofascismo, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, ameaçado de prisão, e os altos oficiais do Exército e da PM, do DF, implicados na tentativa de golpe em 8 de janeiro. Igualmente de enorme gravidade é o assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, executada com 12 tiros na sua própria casa na região metropolitana de Salvador no último dia 17 de agosto.
Apesar das inúmeras ameaças que vinha sofrendo, a proteção oferecida pela PM, a Mãe Bernadette, como ela era conhecida, era para inglês ver. Não basta repudiar e denunciar esses crimes repugnantes. Diante deles, torna-se necessidade imperiosa do PT dar início a um amplo debate interno sobre a questão da chamada segurança pública e sobre a questão correlata das Forças Armadas, na ótica de rejeitar toda e qualquer prática que configure o terrorismo de Estado. O debate interno deve nos preparar para a discussão externa na sociedade. No combate sem tréguas ao bolsonarismo, o tema de segurança pública é central e será ponto de destaque nas eleições de 2024. Nesse confronto com os neofascistas, ao formular e defender diretrizes programáticas para essa área, o PT não pode abrir mão das liberdades democráticas e, inversamente, deve opor-se ao terrorismo de Estado. Ao contrário do que dizem, inclusive, alguns setores do PT, o terrorismo de Estado não consegue combater o crime, não consegue combater o tráfico, não consegue garantir a segurança da população. Quem realmente deseja enfrentar o crime em todas as suas modalidades precisa alterar de alto a baixo o funcionamento das polícias militares e precisa ser implacável contra o terrorismo de Estado, motivo pelo qual aplaudimos a decisão adotada pelo ministro da Justiça acerca dos policiais rodoviários federais que assassinaram Genivaldo Santos. Como parte do debate acerca da política de segurança pública, propomos a adoção das seguintes medidas: divulgar sistematicamente a proposta de desmilitarização das PMs e das demais polícias, inclusive das guardas civis municipais, algumas das quais vêm recebendo armamento pesado, como fuzis, e passando por processo de militarização que é preciso reverter. Instituir imediatamente um GT, ou seja, um grupo de trabalho sobre segurança pública, desmilitarização e direito à vida, do qual participem os NAPs de segurança pública, os setoriais de direitos humanos, de negras, negros e de mulheres, petistas que estejam atuando nos governos de todos os níveis, que são petistas, pesquisadores, convidados, convidadas, representantes de movimentos sociais e muito mais gente, com a finalidade de retomar a elaboração partidária sobre este tema e que, no curto e médio prazo, desenvolva propostas que permitam às nossas candidaturas enfrentar e derrotar a demagogia dos candidatos de direita e extrema-direita nas próximas eleições. Monitorar, por intermédio da Executiva Nacional, as ações levadas a cabo por nossos governos na área da chamada segurança pública nos níveis federal, estadual e municipal. Nesse sentido, cabe propor ao governo da Bahia uma reunião no mais curto prazo para discutir o modo de atuação da PM da Bahia, até por se tratar do estado que ostenta os maiores índices de letalidade policial do país. Reafirmamos, é necessário punir exemplarmente os envolvidos nos crimes de 8 de janeiro, inclusive os mandantes, os financiadores e os cúmplices fardados. Não apenas os policiais, mas também os membros das Forças Armadas. O Brasil precisa de uma política de defesa democrática, deliberada e implementada, não de um ministro de defesa dos militares. O Brasil precisa de Forças Armadas não desta instituição que está aí, submissa a interesses estrangeiros, dedicada a tutelar o povo e envolvida em todo tipo de malfeito. Anistia, não. Por fim, propomos que o governo federal convoque uma solenidade nacional nos dias 31 de março e 1º de abril de 2024 para marcar o Dia Nacional de Combate aos Golpes contra as ditaduras militares e contra o terrorismo de Estado. Fecha aspas. Bom, pessoal, foi uma leitura um pouquinho mais longa, mas importante, como vocês perceberam, que essa é uma proposta de resolução que vai ser discutida e debatida na reunião da direção nacional da tendência petista articulação de esquerda, nesse domingo agora, dia 27. E além dela, há uma outra proposta de resolução, essa específica, em relação ao tema PGR. É mais curtinha e eu passo a ler a partir de agora. Ela diz o seguinte, abre aspas. O Ministério Público é uma instituição histórica do Brasil, datada desde o período colonial. Todavia, foi com a Constituição de 88 que ganhou a pujança e relevância política e social que atualmente desfruta. Na Constituinte, após longo debate, foi criada a Advocacia Geral da União,
a AGU, retirando a defesa jurídica da União das atribuições do MP, de modo a garantir absoluta independência e autonomia funcional para o desempenho de suas novas funções. Ao MP, turbinado e arrojado pelos ventos da democracia, coube a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Além de suas atribuições criminais, fartamente conhecidas e diariamente noticiadas pela imprensa, são funções do MP zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição, defender judicialmente os direitos e interesses dos povos indígenas, exercer o controle externo da atividade policial e promover inquéritos e ações para a proteção do patrimônio público, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Mas ao analisarmos a recente crise humanitária nos territórios dos povos Yanomamis, crescimento e desmatamento em nossas florestas, da crescente e aparentemente incontrolável violência policial nas periferias, onde pouco ou nada se viu de um MP atuante nos moldes do que vemos nas operações criminais midiáticas. Não é descabido, portanto, afirmar que a instituição, nos últimos 35 anos, gradativamente se afastou de algumas de suas missões desenhadas pela Constituição de 88. O MP mudou, assim como também mudou o que o nosso partido espera da instituição. Tanto é que muitos de seus principais líderes defendem publicamente a recondução do atual PGR, Augusto Aras, para um terceiro mandato à frente do MP. Sob o mantra da descriminalização da política, bandeira que, como qualquer outra, pode ser manipulada, Augusto Aras foi omisso. Ajuizou apenas 2% das ações contra a gestão bolsonarista, segundo pesquisa da FGV. Arquivou de pronto mais de 100 representações contra Bolsonaro. Nada fez com o relatório da CPI da Covid, na verdade, nada fez durante a pandemia da Covid. E assistiu inerte o vandalismo eleitoral e tentativa de golpe do capitão. Como nem só de omissão vive um colaboracionista, Augusto Aras também impediu que procuradores, no decorrer da pandemia, adotassem medidas judiciais ou extrajudiciais quando faltasse consenso científico. Impediu, com a centralização da comunicação, a divulgação de investigações realizadas por subordinados. Tentou calar, via processo criminal, professores e jornalistas. Reconduzir Augusto Aras a referendar, colocando as nossas digitais uma gestão colaboracionista com um governo de extrema-direita, autoritário e golpista, além de trair nossos compromissos públicos de campanha e que tanto nos ajudaram a vencer o Facínora. Um governo liderado pelo PT deve ter como prioridade a retomada de um papel histórico do MP, instituição criada para a defesa dos direitos sociais, do meio ambiente, dos povos indígenas, do controle e combate à violência policial. Essa retomada do MP virá com mudanças legislativas, redesenho do Conselho Nacional do MP, alterações nos concursos públicos da carreira e um necessário e processo de disputa ideológica sobre o papel da instituição na sociedade. Mas nada, absolutamente nada disso vai ser possível com Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Diante desse cenário, o PT deve articular a defesa, junto ao presidente Lula, da indicação de um nome comprometido com as funções históricas e constitucionais do Ministério Público para ocupar o cargo de procurador ou procuradora-geral da República. Augusto Aras não. E organizar no segundo semestre de 2023 um seminário nacional com a participação da sociedade civil para aprofundar a reflexão do partido sobre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Fecha aspas. Bom, gente, essa é a proposta de resolução sobre a PGR. Como eu disse, o debate, assim como a resolução anterior, está sendo feito e vai ser concluído no domingo com a aprovação das respectivas resoluções e textos finais. Quem tiver alguma sugestão, proposta, emenda, nós pedimos que envie para algum dos membros da direção nacional da AE. E dito isso, alguns breves informes e comentários. Primeiro que, segunda-feira, dia 28, vai ter reunião do Diretório Nacional do PT. Mais uma reunião, infelizmente, virtual. E a pauta, até o momento, é a seguinte. 1.
tática e calendário eleitoral 2024. 2. Apresentação da política social do governo. 3. Informes da política do FINEP. 4. Apresentação para posterior debate e proposta de política industrial do PT. 5. Substituições na Comissão Executiva Nacional e no DN. E 6. Informes em relação à política da América Latina, a TV PT SAT e nova sede do PT em São Paulo. Essa é a proposta nesse momento, ainda passível, inclusive, de alteração. Na nossa opinião, inclusive, algumas mudanças deveriam ocorrer nessa pauta, como, por exemplo, além de discutir tática e calendário, discutir estratégia para as eleições 2024. Bom, como vai ter reunião da DENAI no domingo, dia 27, vai ser uma reunião também preparatória para essa reunião do DN do dia 28. E à noite do dia 28 vai ter o antivírus, que a gente deve fazer um informe mais detalhado do que aconteceu, e também já é pauta da live do Manifesto Petista, da segunda-feira à noite, sobre como é que foi a reunião do Diretório Nacional do PT. Era objetivo nosso, nesse podcast de hoje, também comentar 2 temas dessa semana. A aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Finalmente entrou na pauta, foi votado, obtivemos algumas vitórias importantes, como, por exemplo, a retirada do Fundeb, né, daquelas amarras que o novo arcabouço fiscal coloca, né, dos tetos e limites que eles estabelecem. Mas também temos algumas derrotas importantes, em especial no que seria fundamental para o governo, que era abrir espaço orçamentário para o próximo ano, 2024. E foi uma vitória do Centrão. Bom, a queda de braço preliminar ao novo arcabouço fiscal ainda não foi concluída. Nós falamos disso na edição passada. Essa queda de braço é em relação à reforma ministerial. Ou seja, o novo arcabouço fiscal foi votado e foi aprovado, mas o Centrão ainda não conseguiu aquilo que quer, ao menos não oficialmente. E uma das razões é o fato de que essa semana o presidente Lula esteve fora do país, inicialmente na agenda do encontro da Cúpula dos BRICS, em Joanesburgo, na África do Sul. Um encontro muito importante, primeiro encontro presencial desde antes da pandemia, e uma retomada com muito vigor do BRICS. Uma reunião que serviu, inclusive, para discutir a ampliação do bloco, que agora receberá novos países membros. Bom, o papel do BRICS, a partir de agora, ganha novas dimensões. E isso vai ser objeto de uma discussão mais específica em uma próxima edição aqui do podcast e também de nossas resoluções e outros meios de comunicação já na próxima semana. Mas fica aqui o informe de que a atuação do Brasil no BRICS nesta reunião foi muito importante, em especial porque, caso não fosse a atuação e presença do Brasil, talvez esse encontro sequer ocorresse, uma vez que durante a gestão do cavernícola, do Bozo, o BRICS estava prestes a ser desmantelado e seguir um outro caminho. A retomada do BRICS abre perspectivas e possibilidades muito importantes no que diz respeito à situação política regional, às relações Sul-Sul e às relações de política externa que posicionam o Brasil em um outro patamar. Bom, na próxima semana a gente comenta em detalhes as consequências e perspectivas sobre a reunião do BRICS. E agora, pessoal, a gente vai escutar, da América Latina em particular, o companheiro Daniel Valença, que atualmente é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte e também vereador na cidade de Natal. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, aconteceram 2 eleições importantíssimas na América Latina, Guatemala e Equador. Na Guatemala, após décadas, as forças de esquerda retornam ao governo com a eleição de Bernardo Arévalo, que, inclusive, neste momento, está com seu partido sob questionamento da Fiscalia, que seria o Ministério Público do país. Ou seja, a esquerda vence as eleições do segundo turno com relativa e boa margem e o Ministério Público quer então dar um tapetão caçando o registro partidário. A CID,
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já emitiu cautelar para garantir tanto a integridade física do candidato eleito, como também o direito, o respeito ao resultado eleitoral e o direito a empossar-se e a exercer o seu mandato para o qual foi eleito. Vamos acompanhar o que acontece nesses próximos dias, se haverá algum avanço em tentativa de golpe de Estado ou se serão respeitados os resultados das urnas. Já no Equador, aconteceu o primeiro turno de eleições antecipadas, mediante o mecanismo da morte cruzada, em que o governo Lasso, sob risco de impeachment, dissolveu o Congresso e antecipou eleições. Nesse primeiro turno, uma vez mais, a Revolução Cidadana, do Rafael Correa, saiu na frente, em primeiro lugar, porém não ao ponto de alcançar a vitória em primeiro turno. Na verdade, a votação no exterior foi muito conturbada, houve problemas de invasão ao sistema eleitoral e está em discussão também neste momento se os votos do exterior serão anulados e realizada uma nova eleição ou se as coisas se manterão como está. Caso aconteça a recontagem dos votos no exterior, há sim uma possibilidade de crescimento do Revolução Cidadana com a candidata Luísa, que abriu no primeiro turno ao redor de 10% em relação ao segundo colocado, Daniel Noboa, um candidato advindo do grande empresariado, mas que não fazia oposição ferrenha a Rafael Correa e ao Revolução Cidadana. Um segundo turno bastante imprevisível, poderia se repetir o mesmo que na última eleição, em que no segundo turno acabou Lasso prevalecendo em relação à Revolução Cidadana, mas com toda a crise econômica e social que desenvolver-se no Equador nesse período, é imprevisível quem sairá vitorioso. Por fim, importa destacar a importância dos BRICS para a América Latina, o ingresso da Argentina, a tentativa de ingresso da Bolívia, de outros países sul-americanos e como poderá ser uma pedra fundamental para alterar a correlação de forças na região, esse crescimento, esse avanço do BRICS e o papel jogado pelo Brasil para retomar as rédeas na região. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, para terminar a edição de hoje, a gente vai ouvir um comentário da companheira Rayane Andrade, que atualmente coordena o setorial de Direitos Humanos do PT, também no Rio Grande do Norte, sobre as votações do novo ministro do STF, o ministro Cristiano Zanin, que a gente já tantas vezes comentou aqui no podcast anteriormente à sua indicação e que agora, pelo visto, ele faz jus a boa parte daquilo que nós falamos a respeito. É a Rayane que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade. Eu sou coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vou comentar rapidamente sobre a nomeação do Zanin e as suas repercussões diante das primeiras decisões que o ministro tomou, né? Não foi por falta de aviso do movimento negro. Não foi por falta de aviso do movimento negro que a primeira indicação de Lula não estaria à altura da política que nós gostaríamos de ver sendo debatida naquela corte. O cidadão votou pela permanência da lógica racista de perseguição que tem na lei de drogas um dos seus principais instrumentos. Enquanto a gente tem, nesta semana, várias movimentações nacionais puxadas pelo movimento negro, discutindo o processo de letalidade do Estado contra a nossa população, o ministro de Lula vai lá e, na contramão, para surpresa, parece que de algumas pessoas, mas não para surpresa do movimento negro, decide da forma como decidiu. Igualmente, a gente vê esse comportamento no caso que debatia a equiparação de injúria racial aos crimes de ódio voltados à população LGBTQIAP+. Enquanto parte desta população, a gente sabe que dentro do movimento tem muita divergência sobre o que fazer, né? Se a lógica da criminalização é adequada, se o próprio Supremo Tribunal Federal está extrapolando as suas competências ao atribuir a equiparação entre um crime que, em tese, deveria contar com a presença e o debate do Congresso Nacional. A questão é que, na realidade concreta, nós somos o país que há 13 anos lidera o ranking de assassinato de pessoas travestis e transexuais. A verdade é que neste mês em que a gente celebra a visibilidade lésbica,
Muitas mulheres lésbicas ainda sofrem com a lesbofobia, com a ocorrência de estupro corretivo. A mesma coisa se equivale para as restantes categorias do movimento. E esse instrumento ainda é um instrumento válido, na minha opinião, na busca por respostas para essas pessoas que são constantemente ameaçadas de existir e que o Zanin, mais uma vez, né, vacila nessa decisão. Igualmente, né, numa política, na minha avaliação, reacionária, punitivista, ele mantém a condenação de uma pessoa pelo furto desprezível de R$ 100. Então, contraria a própria jurisprudência da corte, que vem caminhando no sentido de descriminalizar esse tipo de infração diante do valor. A gente vive no país que, se você deve até R$ 20.000 nas receitas fazendárias, isso é considerado um valor de pouca monta, irrelevante para a repercussão, inclusive penal. Mas a pessoa que furta, ou seja, sem uso de violência, R$ 100, tem a sua pena mantida pelo ministro Zanin. Parece que quem indicou uma pessoa terrivelmente evangélica fomos nós. Mais uma vez, erra o nosso presidente Lula, e esse cidadão vai ficar lá pelo curto período estimado de até 2050. É triste, é lamentável. A outra decisão que diz respeito a desconsiderar o impedimento de parentes de juízes que têm um escritório de advocacia é risível, né? Vindo de um cidadão que enfrentou, né, bravamente as repercussões de um juízo comprometido. A ver se o movimento negro vai ser finalmente ouvido quando tiver outra oportunidade de indicar alguém do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, resta a nossa indignação e o nosso alerta, né, de que esta figura não tinha lastro de militância orgânica com os movimentos sociais, com as pautas que importam e sempre importaram para o Partido dos Trabalhadores. É isto. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. Sigamos firmes nessa batalha e nessa luta. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas. Fica o convite para a gente se reencontrar segunda-feira no Antivírus e às 21 horas na live Manifesto Petista. Abraços e até mais.